Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada, mediante a fé e que está em paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é o Cristo, crucificado, ressuscitado e glorificado. É o Cristo que nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue ele nos comprou, lavou e perdoou todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Afirma as Escrituras em Hebreus 10:10 e Hebreus 10:14, dizendo que Deus em Cristo, por uma única oferta, ele nos aperfeiçoou para sempre. Creia em Cristo e como diz as Escrituras. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo e do Evangelho da justiça da fé, o Evangelho do Cristo crucificado, o Evangelho depois da cruz, no qual nele eu creio, nele eu vivo, nele eu estou firmado e edificado para a glória de Deus. Estamos hoje aqui pela misericórdia e graça de Deus, que nos sustenta, que nos faz forte a cada dia, para que, da parte dele, mediante o poder do seu Espírito que habita em nós, cumprirmos a sua vontade dentro desta missão maravilhosa que ele nos concedeu, participarmos de carne e sangue, como filhos amados, eleitos do Senhor. Eu estou aqui para tratar a respeito ainda do tema: não se envolva com doutrinas várias e estranhas, como afirma Hebreus 3:9, que diz que há nos últimos tempos, principalmente o tempo que estamos vivendo, que a Bíblia chama de tempos de apostasia, onde muitos ou alguns, não todos, iriam apostatar da fé para obedecerem espíritos enganadores e seguirem e obedecerem a doutrinas de demônios. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículos 1, que diz: o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé para obedecer espíritos enganadores e seguir doutrinas de demônios. Hebreu diz que estas doutrinas são várias e são estranhas. E nos meus temas anteriores eu tenho tratado a respeito deste assunto. Em 1 de João, capítulo 4, versículos 1 e 2, deixa bem claro quando o próprio João afirma: filhinhos, ou em outras versões, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes prove os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, antes é o espírito do anticristo, que viria e presentemente está no mundo. Palavra do Senhor por intermédio de João. Gisel, a palavra ali é revelada dizendo que o crente não deve dar crédito a qualquer espírito, porque o espírito do anticristo, o espírito do sistema maligno, satânico, disfarçado de evangélicos, tem uma mensagem que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Exatamente. E hoje eu quero falar de uma doutrina que está antes da cruz, que é o confessar que Jesus Cristo não veio
em carne. Me refiro ao dia do juízo, da condenação de ímpios, mas da confirmação da justificação do justo, pelos quais Cristo veio e pagou o preço pelos teus pecados passados, presentes e futuros. Xistelmo, o que o sistema do anticristo, com doutrinas várias e estranhas, fala a este respeito? Bom, eles falam em tons de ameaça, eles falam dizendo que o crente, o verdadeiro crente escolhido, eleito em Cristo antes da fundação do mundo, predestinado por Deus, corre risco de perder a salvação e, no dia do juízo, entrar em julgamento e ser lançado no inferno. Muitos chegam mesmo até dizer assim: naquele dia, muitos estarão sendo lançados no inferno. Muitos não, todos os que Cristo não os escolheu, aqueles que Deus não conheceu de antemão, como afirma Romanos capítulo 8, versículos 29 a 30. Xistelmo, mas o sistema do anticristo, com as suas mensagens que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, ele usa esse tema do julgamento e condenação para todos. Bom, a palavra, e nós vamos da palavra, que é a palavra que nos dá o firme conhecimento, entendimento, para nós estarmos apegados a ela e não dar ouvidos a espírito de enganadores, nem seguir doutrinas de demônios que nega que Jesus Cristo veio em carne. Vamos lá? Em João, no capítulo 5, versículos 24, a palavra vai deixar bem claro quem são de fato os que não entrarão em juízo, ou seja, para estes não haverá sombra, nem agora, nem tampouco naquele dia de serem julgados ou sofrer a condenação eterna. Veja isto em João, no capítulo 5, versículos 24, que diz o próprio Cristo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então este é o posicionamento de todos aqueles que pertencem ao Senhor para a salvação. Aqueles que ele de antemão conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, como afirma Romanos capítulo 8, 29. Confira esta verdade e fuja da doutrina que diz que há possibilidade de um eleito de Deus ser condenado no dia do juízo. Aqui, palavra do próprio Cristo diz que não entra em juízo, porque passou da morte para a vida. Veja também esta maravilhosa manifestação desta confissão de nosso Senhor com relação também à nossa ressurreição. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 11, versículos 25 e diante, que diz o Senhor: disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A palavra condenação significa a segunda morte, afirma Apocalipse capítulo 20, a respeito da ressurreição dos justos para a vida eterna e a ressurreição dos ímpios para a condenação. E veja a palavra na nova e poderosa única aliança, que é a aliança da graça, confiada ao apóstolo São Paulo em Romanos capítulo 8, 1, que diz:
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito, com letra grande, da vida, que é o próprio Cristo, em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Então, Giselmo, a doutrina sã de Cristo confiada aos seus apóstolos e principalmente a Paulo está de acordo com João 5:24, quando concordamos com o que Cristo diz, que em verdade vos digo, quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, estes não entrará em juízo. Então, toda doutrina que diz que o crente, que de fato é de Deus, por ele conhecido de antemão, em Efésios 1:4, que por ele foi escolhido desde antes da fundação do mundo, que aqui estamos dentro de um plano perfeito, que a palavra de Deus chama predestinados para a vida eterna. Estes, diga a palavra, não serão de forma nenhuma chamados para o julgamento. A palavra diz, não entra em juízo. E nós acabamos de ler Romanos capítulo 8:1, que diz, pois já agora, imagina no dia do juízo, segundo as palavras do nosso Pai, pois já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, com letra grande, porque o Espírito, a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte, porque nós somos filhos da ressurreição, que é Cristo quando afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, todos os cristãos pertencentes à eleição da soberania de Deus, escolhido antes da fundação do mundo, não corre riscos, nem agora e nem tampouco no dia do juízo, de receber condenação, porque em Cristo, uma vez justificados, fomos justificados para sempre. Pense nisso e fuja da doutrina que ensina ou que prega que o povo de Deus pode ser sim condenado. Esta é uma mensagem que não confessa que Jesus Cristo veio cá e que pagou o preço para nossa justificação e vida eterna. Pense nisso, igreja, graça e paz.